da ampulheta, no minuto que passar, nas tardes de domingo, tudo pode mudar. Homem livre, guerreiro atual, de combate da palavra, de embate virtual, em seu respirar, físico pela alma, em calma recente, poema latente a esmagar o mundo, na extração da beleza da viva rosa, nascida da dor, com toda a cor que entone. Vitor Baroni. Que maravilha. Obrigado, Belo. Que coisa linda. Bom, este é o 5º episódio do podcast Poesia para Sentir. Reverencio você e convido você para vir com a gente falar justamente de poesia. Baroni, das antigas, tem este livro, Poesia de Amor e Fúria, onde ele fez justamente o que nós artistas deveríamos fazer. Ele uniu o teatro, a dança, a música, que no final tudo é poesia. Baroni, fala um pouco do seu livro, da sua história com a poesia. Bom, primeiro agradecer aqui o teu convite, a tua ideia foi fantástica de valorizar a poesia sul-mato-grossense, dizer que esse é o espaço que tem muito a crescer e somar nesse cenário cultural do nosso estado. Eu que agradeço. Bom, o Poemas de Amor e Fúria é o meu segundo livro de poesia, né, com um intervalo de 10 anos. 10 anos. Foi em 2009 o meu primeiro livro, né, que foi lançado aqui também, em Mato Grosso do Sul, Outros Sentidos, e 10 anos depois, Poemas de Amor e Fúria, lançado em 2019. Passa rápido o tempo, já vai 2 anos já. E como foi esses 10 anos de maturação poética? Pois é. Na verdade, a minha produção poética ela é muito pequena, né? Eu não sou um trabalhador da poesia, vamos dizer assim. Eu não tenho a poesia como um ofício, até gostaria de ter, mas não tenho. E a poesia vem para mim em momentos muito específicos, né? Como insights. São insights que se tornam obrigatória a minha ida para o computador, porque eu escrevo no computador, né? Eu não tenho, escrevo muito pouco à mão, celular não consigo escrever bem. Então, assim, o meu objeto de trabalho a minha plataforma de trabalho é o computador, então eu tenho que ir ao computador e escrever quando há esses insights, né? Então, assim, é uma produção pequena, mas pela qual eu tenho, assim, muito carinho, né? Porque a literatura faz parte da minha vida, a poesia também. Eu sempre gostei muito de poesia, sempre li muita poesia e sempre escrevi, desde menino, né? Então, assim, essa lacuna de 10 anos veio exatamente pela produção realmente pequena. Eu tenho uma produção muito, muito pequena de poesia. O Baroni fala de Mato Grosso do Sul, assim, com destaque, porque eu conheço o Baroni há 15, 16 anos, que é a época que eu tenho de formado, ele se formou um pouquinho depois, mas ele já é jornalista há muito tempo. Veio do Rio? Vim do Rio de Janeiro em 2000 para cá. Já atuava no Rio, depois eu vim me formar aqui na UCDB, nós fomos colegas de turma, mas já atuava, hoje eu estou com 33 anos de profissão já aí, como formado, a gente formou quando? 2006. 2006, Depois eu fiz o mestrado na UFMS, mas já são 33 anos já de jornalismo, né, de profissão. Passando aí desde os grandes jornalões aí do Rio, Globo e Jornal do Brasil, passei por eles, até praticamente todos os veículos, inclusive aqui tive a honra de trabalhar aqui na casa em 2 oportunidades, aqui no Jornal Estado. Fiz parte da equipe fundadora do jornal, já tem 15 anos talvez, um pouco menos, um pouco mais, o jornal. Tá debutante, tá por aí. Né? E depois passei um período aqui também, alguns anos atrás. Então, para mim, eu me sinto muito em casa aqui. E fala desse segundo lançamento, Baroni. Vamos lá. Poemas de Amor e Fúria, ele reúne poemas, como o nome do livro diz, de amor, né? Poemas assim que tratam do sentimento, do meu sentimento, do sentimento que eu vejo no outro,
e também de fúria, ou seja, tem um lado político, tem um lado de inconformismo, que eu acho que faz parte muito da minha escrita também, né? Então, o livro está dividido entre esses dois aspectos muito claramente, né? Coisas do coração e coisas da mente, vamos dizer assim, né? E é um livro que eu acho um pouco mais maduro do que o primeiro livro, né? Natural, 10 anos de diferença, né? Eu acho que a maturidade traz outras leituras da realidade, de como nós enxergamos a vida, como nós lidamos com o outro, né? Eu acho que isso está colocado nos poemas desse livro. E a simplicidade vem com o tempo também, né? Então, eu sou um adepto dos poemas curtos. Eu gosto muito de poesia mais, vamos dizer, direta, né? Não na linguagem, mas no formato, talvez, né? Então, são poemas curtos que eu acho que traduzem essa simplicidade, sim, que você relacionou agora. E o lançamento dele também foi, vamos dizer, uma epopeia, né? Uma coisa que a gente não costuma ver na poesia, sempre um lançamento com música e tal, mas você inovou nesse lançamento. Fala um pouco do lançamento. Na verdade, desde o primeiro livro, Outros Sentidos, o lançamento em 2009, foi uma coisa realmente fantástica. Foi feito lá no Museu da Imagem Museu da Imagem do Som, né? MIS, né? Com a ajuda assim fundamental da Nancy, né? Que é uma publicitária, artista plástica, pensadora aqui do estado. Ela que montou, ela conheceu minha poesia na internet, falou, vamos lançar, e montou um evento, cara, que teve de música. Reuniu mais de 500 pessoas. Que bacana. Com aquela turma que faz malabarismo com corda, com pano. Teve de tudo que você possa imaginar. E foi uma coisa fantástica. Esse aqui eu não consegui fazer uma coisa tão fantástica assim. Mas foi um lançamento muito gostoso porque os amigos vieram. E eu, como você disse, eu gosto de unir música, eu gosto de unir artes plásticas, né? Nesse evento que foi ali vamos usar esse termo, falecida livraria... Era para ler lá, não era? Oi? Para ler, não era lá? Como é que era o nome ali, na Euclides da Cunha, que fechou recentemente? Eu ia muito lá, meu tinha pai. muito evento cultural, enfim, a gente vai lembrar. É um lugar muito gostoso, então assim, foi um lançamento que uniu música, reuniu artes plásticas e os amigos, então por isso foi muito legal. Uma coisa, quando você fala assim em unir teatro, unir artes plásticas e tudo mais, é que tem uma característica nos dois livros, que é eu trazer algum artista plástico dentro do livro, né? No primeiro livro eu trouxe as fotografias da Elis Regina e da Vânia Jucá, no primeiro livro, e também intervenções de desenhos gráficos da Nancy. E nesse segundo livro eu trago gravuras do Isaac de Oliveira, do falecido Isaac, né? Do grande Isaac, né? Faleceu recentemente, perdemos essa grande mestre das artes plásticas do nosso estado, e ele divide os poemas comigo com gravuras dentro do livro. Então, assim, essa mescla entre texto, imagem, eu acho muito legal, eu acho importante. Mostra pra gente uma poesia daqui e essa gravura. Por exemplo, aqui, né? Infelizmente o livro foi em preto e branco, a gente não teve recursos para fazer em colorido, né? Porque é uma característica do Isaac, né? Mas as gravuras, elas permeiam toda a obra, gravuras do Isaac de Oliveira com as minhas poesias. É interessante também, né? Que acaba ficando duas coisas em branco, fica para o que a pessoa... Não, isso. Eu gostei do preto e branco. Mas assim, as gravuras poderiam ter sido coloridas, mas a gente sabe como é a dificuldade para imprimir um livro hoje na Bela, não é fácil, né? Não é fácil. Então eu fiquei muito satisfeito com o resultado. E ficou bonito, ficou muito apresentável. Sim. E a poesia em si, lê uma poesia pra gente dele, por prazer. favor. Vamos ver aqui. Persiste a beleza, ainda que tudo esteja disforme. Ainda que eu me confunda ao olhar arredores e perceba que já não sei. Ainda há beleza escondida em teu olhar de rosa. Mesmo que nas esquinas se escondam olhares estranhos, que nas calçadas se arrastem pés cansados, ainda que me entristeça ao procurar por ontens, ainda há beleza escondida em teu olhar de rosa.
Esse é um poema que eu gosto muito do livro. Inclusive eu usei ele um pouquinho para te apresentar quando eu falo da Rosa Viva, né? Sim. Que eu lembrava que você tinha dito algo de gostar muito dele. Né? O que te faz ter esse apego a mais por esse poema? Olha, é difícil dizer. Eu acho que tem certos poemas que parecem que nascem mais fundo dentro da gente, né? Outros são mais superficiais, outros puxam mais pela tua emoção, né? Vem, vamos dizer, do âmago, né? Do teu eu profundo, vamos dizer assim. Você né? se identifica mais, né? E você se vê naquele poema. E não só se vê, você vê o mundo, o arredor naquele poema, né? Eu acho que os poemas que me dizem mais são esses que dizem mais do mundo e dizem mais do nosso eu profundo, vamos dizer assim. Acho que é por aí. Que bacana, porque daí dá pra gente fazer um link com a nossa questão de jornalismo, né? Sim. Uhum. O local que vira global. Sim. É quando a gente tem identidade com ele, tem identificação com ele, e uma pessoa lá no Acre, lá na China, consegue se identificar da mesma maneira. Exato. Né? Isso vai muito do que a gente sente também. Quando a gente sente tem verdade dúvida. naquilo, ele vira Claro. global, né? Claro, não tem a menor dúvida. Você tem vamos dizer, um compartilhamento de sensações, de emoções, de sentidos, né? Que não tem fronteira, né? E você ultrapassa essas fronteiras artificiais que a gente cria através da emoção, da arte, dos sentidos, né? Eu acho que a poesia, ela constrói isso muito bem, né? Essa ponte, esses caminhos. E a poesia é para sentir, né? E talvez por isso, Belo, provavelmente você iria tocar nesse tema, eu acho que exatamente por esse aspecto de criar pontes, estradas, a poesia foi tão importante nesse momento de pandemia, né? Eu acho que foi fundamental, né? Assim, as pessoas mudaram os seus hábitos, mudaram as suas formas de lidar com os amigos, com os parentes, com o mundo, né? Mas a poesia, ela cresceu, né? Ela se tornou, em alguns momentos, claro, que a gente vive num país ainda na qual a literatura não é muito valorizada, onde se lê muito pouco, onde poesia é lida menos ainda, mas houve um aumento dessa leitura de poesia, né? Eu acho que a poesia criou muitas pontes entre as pessoas durante a pandemia. Isso foi muito importante. E aqui no Mato Grosso do Sul nós tivemos aí alguns projetos, né, que fizeram esse trabalho, o Poema na Quarentena MS, depois teve um outro projeto do Fábio Gondim, que eu não me lembro o nome agora, mas também que foi de levar poesia para as redes sociais. Isso. Muito importante isso. Cara. E também teve o Febraro, que a gente até gravou com Fantástico, Febraro, faz um trabalho muito bacana. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro, foi o piloto. Foi o piloto, ou seja, Febraro. Olha, aqui no Mato Grosso do Sul, cara, o teu trabalho também, a Diana, a Raquel, que você também já entrevistou, eu acho. Medina é fantástica. Uma poetisa fantástica. O Gondim, Fábio Gondim, eu acho um poeta que se destaca, eu gosto demais da poesia dele. A poesia dele é tátil, né? Eu gosto muito da poesia dele. Eu acho que o Mato Grosso do Sul tem uma... Eu já estou falando sem você nem perguntar. Tá certo, né? isso é um bate-papo, né? É um bate-papo. Então, eu acho que o Mato Grosso do Sul tem um celeiro de poesia ainda muito pouco explorado, um celeiro pouco explorado. Tem poetas e poetisas fantásticos no estado que acabam ficando restritos ao ambiente digital, muitas vezes. A gente publica, né, Belo? Mas a gente sabe que são 200, no máximo 500, olhe lá, exemplares, e aquilo fica restrito ao nosso círculo, né? As redes sociais ampliam esse alcance, mas ainda assim é difícil sair do mainstream, né? Daquela coisa que a grande mídia, olha, a poesia é isso, música é isso, né? Mas há todo um universo, né? Não, no sentido de que há pessoas que representam aqueles campos e vão representar para sempre, não tem espaço para quem está... Não tem espaço para novidade, né? Mas há nesse entorno desses grandes nomes tão grandes quanto, pessoas fazendo um trabalho fantástico. E programas como o teu ajudam muito a quebrar esse sigilo aí. A ideia do programa é justamente essa, mostrar que o poeta está em toda parte, que tudo é poesia. Sem dúvida. Diferente da arte, que acaba não sendo tudo, poesia é tudo. Sem dúvida. Ela abrange e engloba as pessoas, os físicos, o tátil, não tem o que escape da poesia. Sem dúvida. E essa pandemia, como você bem estava dizendo, com as conexões da internet,
trouxe a solidão do poeta para a totalidade. Exato. Não que seja um sentimento de isolamento, mas o que ele sente perante o mundo sozinho, sem conseguir. Ele consegue expressar isso, as pessoas estão vendo isso no poeta e estão se identificando. Sem dúvida. É por isso que a poesia, acredito eu, que hoje ela já está voltando ao patamar que ela já teve. Tomara. Mas isso que você falou é importantíssimo, ou seja, o poeta, ele exprime seus sentimentos, né? Seja a sua solidão, seja o amor, seja o espanto diante da vida, seja a raiva, seja a revolta, né? Os sentimentos humanos, mas muitas vezes na solidão, né? E aí, se você falou uma coisa muito certa, a rede social, a internet, o mundo digital possibilitou que as pessoas compartilhassem esse sentimento do poeta de uma forma mais presente, né? mais tátil, né? Porque elas acabaram entendendo que ali está a identidade delas também, Exato. né? É uma linguagem universal, né? Uma linguagem universal, é isso. A poesia é uma linguagem universal, né? E outra coisa interessante, puxando um gancho teu, é que a poesia está em todas as coisas, né? Realmente, é difícil você fazer... Claro, você pode fazer um filme sem poesia nenhuma, tem muita porcaria por aí. E tem coisas que são simplesmente diversão imediata, Sim. que também tem a sua validade. Mas mesmo assim a gente consegue enxergar a poesia lá Mesmo dentro. assim, você tem muitas músicas, você tem muita literatura, prosa, né? Quando você encontra poesia nessas, ou artes plásticas, olha, quando você olha um quadro, olha uma tela, e você consegue se emocionar diante daquela tela, é porque naquela tela tem poesia. Você se inspira com aquilo. Quando você lê um livro, um trecho de um livro, de uma prosa, e você consegue se emocionar, ou que aquilo te causa algum tipo de reação, é porque tem poesia ali. A poesia, né, às vezes as pessoas confundem, a poesia nem sempre é uma coisa bonita. Bonita no sentido de mostrar a beleza do mundo. Sim. Muitas vezes ela mostra o que há de feio no mundo. Que não deixa de ser bonito. Exatamente. A poesia, ela mostra as sensações que o mundo e o ser humano possuem. E como que elas se trafegam, se relacionam, né? É muito interessante isso. A poesia está em tudo, você tem toda a razão. É uma dinâmica que acontece a todo instante, né? Exato. E às vezes ela fica permeando algumas mentes o tempo todo e às vezes ela vem com os insights específicos, como acontece com você. A gente tem que parar na hora para aquilo não se perder, né? É diferente para cada um. Né? E você tem coisa nova vindo por aí, Baroni? Belo, eu sempre escrevo, tá? Apesar da minha produção ser pequena, eu escrevo. Então, assim, eu estou reunindo material. Talvez daqui a uns 10 anos eu lance o terceiro livro. Não vai demorar tanto. Eu deve ter uns 20 poemas engavetados aí, eu vou juntando, né? Aí quando eu olho, eu vejo que dá para fazer pelo menos um livrinho aí de umas 60, 70 páginas, acho que dá para botar para a rua, né? E você pretende ilustrar ele também? Não, sim, eu gostaria, assim, dentro das possibilidades, um futuro livro, o próximo livro, quando ele tiver material suficiente para compor, eu gostaria de trazer um artista plástico, um fotógrafo, da mesma forma como eu fiz nos 2 primeiros. Eu acho isso importante. Primeiro porque eu acho que quebra um pouco daquela coisa da solidão da poesia, né? Você lançar um livro de poesia é você, né? O que é muito legal, Sim. Muito bom. Mas assim, eu sinto essa necessidade de trazer alguém comigo nessa parceria, né? Embora o livro seja o livro do Vitor Baroni de poesias, ali dentro você tem outra linguagem somando, né? Uma outra visão artística somando aquilo que está escrito. Eu acho isso muito bacana. Eu concordo plenamente com você. No meu livro, Vendo Versos, eu pensei em fazer a mesma coisa, né? Que as minhas poesias sempre estão relacionadas, até então que agora estão mais com áudios, mas desde o princípio que eu comecei a fabricá-las, vinha com fotos. Eu acho que é um complemento fantástico. E fotos minhas também. Então, legal. Assim, quando eu escrevi, eu sabia a foto que eu tinha, que tinha a ver com aquilo, que relacionava, que conversava com aqueles versos. Justamente para ter esse diálogo, não ter essa solidão específica, para as pessoas verem que outras coisas também são conversam, poesia. né? Se conversa com tudo, né? Sem dúvida. A música é poesia, muitas vezes. Nem sempre. Sem dúvida. Nem sempre. Nem sempre, ainda mais quando a mídia quer impor uma coisa específica para você ouvir e você sabe que não é aquilo que está tocando no Brasil inteiro, né? O Brasil é muito diverso. Sim. Cada região tem as suas especificidades
que não são reconhecidas ali na TV. Verdade. Quando o povo liga a TV, não se reconhece, muitas vezes já desliga. Verdade. Ou deixa ligado lá e vai fazer outras coisas. Então a audiência é uma coisa mais para ilusão, né? Sem dúvida. Você tem a massificação, né, de certas vertentes artísticas que são importantes também, mas essa massificação ela atrapalha a diversidade cultural, né, que é tão importante, né? E muitas vezes coisas que são muito boas na área da literatura, da música, das artes plásticas acabam ficando à margem, porque essa máquina de moer, né, da mídia acaba deixando de fora, e até por às vezes imaginar que as pessoas não vão gostar. A pessoa não gosta de música clássica. Isso é uma besteira. A pessoa não gosta de uma literatura, vamos dizer, mais aprofundada. É uma besteira. As pessoas têm que ter experiências, né? Claro, tem que ter coisas mais simples, mais palatáveis, mas também tem que ter espaço para o que é um pouco mais, vamos dizer, poético, né? Em todas as áreas das artes, né? Como a gente falou, poesia nas artes plásticas, poesia nos filmes, poesia nos livros, tem que ter espaço para tudo, né? É uma introdução, né? A pessoa começa ali dela, não, eu preciso de mais. Exato. E ela vai atrás de mais. Exatamente. E para isso ela precisa ter acesso. Sem dúvida. Daí a gente entra numa coisa política que a gente trata bastante, que é a taxação dos livros que o governo está querendo fazer, né? Olha, eu vou te falar, cara. Olha, o que pode se dizer disso, né? Num país como o nosso, tão carente de informação de boa qualidade, formação de boa qualidade, cultura, se taxar os livros, olha, eu vou te falar, eu não sei. É lamentável. É lamentável, É muito, não é lamentável, é muito triste. É triste. É triste o que a gente está passando. Muito triste. Mas ao mesmo tempo a gente vê que a gente está na frente, né? Porque eles podem até tentar uma maneira de taxar o e-book, o que a gente disponibiliza gratuitamente, mas não tem como. A gente já está à frente disso, mas o físico ainda, o palpável, a gente ainda quer pegar no livro, né? Nossa, a gente quer folhear, ainda mais a gente quer um pouco mais antigo, assim. Eu tenho 38, o Baroni, um pouquinho mais, mas você pegar e folhear um livro é uma experiência que não é substituída. A relação com o livro impresso, eu confesso que eu leio bastante e-book, mas eu mas gosto, é pela praticidade. Não, né? mas eu leio muito livro impresso também. Então, assim, eu acho o ritual de você pegar o livro, né, de você sentir o cheiro do livro, de você folhear, né? É um ritual que faz parte, eu acho, da nossa formação cultural enquanto ser humano, né? Desde os anos 500 para cá, né? Desde que o Gutenberg lá inventou a prensa de impressão, né? Esse hábito de folhear, de segurar o impresso é muito importante ainda, né? E é um documento, né? Um documento que você tem em mãos, né? Que você pode sentir. Eu acho ainda muito importante. Embora eu também seja um leitor de e-book, eu acho que o e-book também democratiza em certos aspectos. Concordo plenamente. A leitura. Mas assim, se você perder um e-book, você não encontra mais. Agora, se você perder um livro, alguma outra pessoa vai achar o livro. É um documento físico, né, tátil, que você sente, né? É diferente. E uma coisa não quer dizer que a outra vai ser extinta. Não, né? de forma nenhuma. Como diziam, quando tinha o rádio, surgiu a TV, não vai acabar o rádio. Pelo contrário, não tem nada mais democrático que o rádio. Nossa, o rádio é importantíssimo. Eu acho que o impresso, diferente do que aconteceu, por exemplo, com o vinil, né, falando da música, na qual realmente a música digitalizada realmente dominou e o vinil hoje virou uma relíquia, coisa de colecionador, eu acho que no caso do impresso é diferente. Porque há um público específico para o impresso. É claro que a tendência é o digital cada vez mais esmagar isso, mas o nicho do impresso, eu acho que ele é garantido. Ele vai continuar. Formatos diferentes, em tiragens diferentes, para públicos diferentes, mas ele se mantém, acredito. E a gente está falando isso para um público de podcast, de visual, de áudio. Sem dúvida. Porque a gente sabe que uma coisa não exclui a outra. Não exclui. Não exclui de maneira nenhuma. Baroni, eu quero agradecer muito. Eu agradeço. Agradecer muito estar participando desse podcast, que eu acredito que a gente vai fazer um pouco de história com tudo isso. Tomara, cara. O seu programa, a sua ideia,
seu podcast tem tudo para somar muito para o cenário cultural do Estado, especialmente nesse primeiro momento na poesia. Provavelmente você vai ampliar isso para o futuro, né? Eu acho que é uma consequência. Mas começar com a poesia, eu acho que foi começar com o pé direito. Tá? Então, parabéns, assim, que você continue por muito tempo com esse projeto aqui. Muito obrigado, Barone. A gente aguarda o seu próximo livro, que não vai demorar 10 anos. Não vai demorar 10 anos, logo está aí. E eu encerro agradecendo o Barone, encerro agradecendo você por participar desse 5º episódio do podcast Poesia para Sentir. E eu vou ler o que eu produzi durante a nossa conversa aqui. Eu presente, insight da parada, memória ligada ao escrever da produção, em amor e fúria, no sentir próprio, no ópio do outro, sentido, em diversos sentidos. E o motivo emotivo é refluxo, plástico, drástico, como cenário, presente, em cena, ausente, eu presente. Coisa linda. Obrigado, Leandro. Muito obrigado. Agradeço. Valeu. O giro da ampulheta no minuto que passar, nas tardes de domingo, tudo pode mudar.